o carro que fez a Mercedes nunca mais voltar a Le Mans. Uma das partes da iniciação de uma pessoa no automobilismo é, obviamente, ver as corridas, mas também acidentes. Tirando os fatais, que incrivelmente muitos ainda assistem por querer ver mesmo, temos um clássico envolvendo a Mercedes e um carro que poderia ter dado totalmente certo, mas que deu incrivelmente errado, de modo que nem a própria Mercedes sabe direito o que aconteceu. No vídeo de hoje, irei te contar a história do Mercedes CLR, aquele carro que deu piruetas no ar em Le Mans. Olá, no vídeo de hoje eu vou te contar tudo isso que aconteceu com a Mercedes e como que ela resolveu colocar um projeto com muito potencial para vencer em Le Mans pelo menos 2 vezes e falhou novamente. E esse vídeo não é sobre um acidente que terminou com uma vítima fatal, mas sim sobre uma equipe que falhou miseravelmente tentando vencer uma corrida. Então, só para deixar claro, não é farm em cima de acidente, é apenas uma história. A Mercedes é uma marca de sucesso no automobilismo. Aonde chega é troféu, aonde chega é caneco. Briga por títulos e está sempre no topo, independentemente de onde estiver. Em paralelo a isso, temos Le Mans, o topo das corridas de resistência. As 24 horas por lá sempre são históricas, independentemente da edição. E mesmo com a Mercedes querendo fazer seu legado agora na França, as coisas simplesmente não deram certo. E antes de entender a história do CLR, a gente precisa voltar um pouco no tempo, porque esse carro só foi desenvolvido porque vieram 2 outros antes que tiveram sucesso. Ainda retornando aos poucos ao automobilismo, por conta de algo que eu já vou explicar, a Mercedes observava categorias onde poderia se inserir. Depois de fechar uma parceria com a Sauber na Fórmula 1 e depois com a McLaren na mesma categoria, ela resolveu entrar no campeonato de GT da FIA. O plano, claro, não era só vencer as rivais Porsche e McLaren, mas dominar a categoria. E assim nasceu o CLK GTR, esse monstrinho aí que você tá vendo. O carro era rápido e mesmo começando o ano de 1997 com problemas, venceu o campeonato de pilotos e construtores na sua temporada de estreia. E como era uma competição de resistência, a Mercedes começou a ter um plano ainda mais ambicioso, as 24 horas de Le Mans. Ela evoluiu o carro de 97 e o transformou no CLK-LM, uma versão aprimorada do seu antecessor, e não só conquistou os títulos de pilotos e construtores no campeonato de GT da FIA, como marcou a pole position nas 24 horas de Le Mans de 98, porém não venceu, muito por ter problemas e teve que abandonar com os 2 carros naquele ano. Mas a Mercedes ainda não ficou satisfeita, ela queria ganhar Le Mans, e foi aí em que nasceu o Mercedes CLR, o carro que foi criado para Le Mans, só que esqueceram de avisar todo mundo sobre isso. O circuito de Les Sarthe tem uma característica bem visível: retas. Se seu carro tem pouco arrasto e consegue andar que nem uma bala, se souber virar as curvas rápido também, ele é um bom carro para correr por lá. A Mercedes sabia disso. Daí ela fez o CLR, projetado com as características bem acertadas apenas para Le Mans. E como era de praxe, ela fez um carro do jeito só dela. Os eixos eram mais próximos que os dos outros, o próprio desenho do carro era a marca registrada da Mercedes, tudo do jeitinho que ela gosta, único e rápido. E quando foi à pista, o carro se mostrou realmente veloz. O CLR parecia que voava nas pistas. Só que o problema é que, aparentemente, o novo carro da Mercedes levou muito a sério esse papo de voar alto e de voar baixo, pelo menos na pista, ao mesmo tempo. Os problemas começaram já na classificação, quando Mark Webber, sim, aquele, enquanto aproveitava o vácuo alheio na curva de Indianápolis, simplesmente decolou. O piloto ficou bem, então em teoria foi só um susto. O problema é que a Mercedes não entendeu o que tinha acontecido, então aquilo era só um grande sinal de alerta mesmo, só isso. Daí no warm-up, antes da corrida, já no sábado, Mark Webber de novo viu seu carro decolar mais uma vez após passar por uma região de uma certa elevação na pista, deu um backflip no ar e não pôde continuar naquele fim de semana. Os reparos ainda eram muito difíceis de serem feitos a tempo, então recolheram o carro dele. Já o piloto ficou bem de novo, mais uma vez. E se Mark Webber rodasse no ar de novo ou decolasse mais uma vez, ele pedia música. E espero que ele nunca mais tenha feito algo parecido depois de sair de Le Mans. Por via das dúvidas, o time ainda colocou algumas aletas na frente dos carros para evitar
outro tipo de acidente, o que não adiantou. De quebra, ainda pediu que os outros pilotos dos outros 2 carros não pegassem vácuo do carro da frente, o que também não adiantou nada. Após a prova ter iniciado, umas horas depois, agora o carro de Peter Dambreck foi quem decolou, após justamente pegar o vácuo de um carro que estava à sua frente num setor elevado da pista. Juntou tudo que o Mark Webber fez e desempenhou de uma vez só. E assim surgiu essa cena incrível e clássica. Felizmente, o dano foi só material mesmo, o piloto felizmente ficou bem, foi só o carro que se destruiu mesmo. Após esse terceiro acidente, a Mercedes resolveu recolher o outro carro, o terceiro, e abandonou a corrida, fazendo com que ela nunca mais voltasse à Le Mans. A explicação dos acidentes se explica pela característica do carro. A distância entre os eixos dianteiro e traseiro desfavorecia o equilíbrio aerodinâmico, fazendo com que o carro simplesmente levantasse a sua dianteira e abaixasse a sua traseira no momento sem resistência de ar, o famoso vácuo. Por isso que ele tendia a decolar nessas condições e também em setores de elevações na pista. Trocando em miúdos, a Mercedes fez uma gangorra que não conseguia se equilibrar em 4 rodas. Vou resumir assim. No fim, o projeto de vencer em Le Mans acabou e até agora não voltaram. E agora falando sério, apesar desse canal ter uma pegada um pouco mais lúdica até, a Mercedes ela não tem um histórico lá muito bom em Le Mans. Ela esteve infelizmente envolvida naquele acidente de 1955 na prova, em que, tiveram algumas vítimas e por causa disso também a Mercedes resolveu não participar mais do automobilismo depois daquilo. Somente depois de anos, décadas, a Mercedes retorna ao automobilismo entre o final da década de 80 e o início da década de 90, que é justamente o contexto desse vídeo aqui, que é mais ou menos ali quando começa a parceria com a Sauber, depois a entrada na GT e enfim, o retorno a Le Mans. Somado tudo isso, de tudo que aconteceu, a Mercedes resolveu dar um basta e pensou, a gente já tentou 3 vezes, deu errado nas 3, vamos deixar quieto por enquanto. Então, quando a Mercedes juntou tudo o que aconteceu, ela resolveu simplesmente largar Le Mans mesmo, porque ela não queria testar pela 3ª vez. E é isso, esse é o vídeo de hoje, essa é a história de hoje. Eu sei, esse aqui é um canal de Fórmula 1, o nome do canal é F1, mas eu queria muito contar essa história aqui porque é uma história interessante. Uma história que ninguém saiu ferido, só a Mercedes mesmo que saiu com um pouco de dinheiro a menos no bolso e o ego ferido, esse sim. Mas é uma história que eu queria contar aqui e eu quero saber de você aí. Qual que é a sua opinião sobre toda essa história, se a Mercedes deveria voltar? Além de que, comenta aqui se você gostaria de ver outras histórias do automobilismo, além de Fórmula 1 aqui no canal. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais. E se gostou do vídeo, clica no like e se inscreve para ver mais vídeos meus aqui de Fórmula 1 ou até mesmo de outras categorias. Te vejo no próximo vídeo, então, até lá!